Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser pintando essa lindeza aqui que está simplesmente maravilhosa, Mesmerize. Então se você está gostando dos meus vídeos aqui, comenta, curte, comenta 2 vezes, né? É bom que já tá mais um pouquinho de engajamento. Curte, comenta e compartilha. Vai ser muito bom, gente, vocês me ajudarem em fazer a entrega mais dos vídeos. Hoje estou sem as unhas pintadas, odeio, né? Mas tudo bem. Esse livro aqui, gente, é o Mesmerize 2, que é a coisa mais fofa desse mundo. Gente, essa bonequinha lindinha. Eu já postei vídeo aqui pra vocês folheando esse livro, muito fofo. Ele é um livro com bastante detalhes, com bastante folhas, sabe? Com bastante desenhos. Então, pra quem gosta, eu super indico. Ele é bem grossinho também. E hoje a página escolhida foi essa daqui, gente, olha, dessa menininha muito fofinha. Esse livro, ele tem muitas folhas que chega a ser grosso, assim, sabe, gente? Ele é muito grosso mesmo. E aí, vamos lá. O que acontece que a gente vai fazer aqui? Eu estou pensando em usar o Huhu ou o Shenhui. Não sei ainda o que eu vou usar, mas eu acho que vou misturar as duas marcas. Vamos ver no decorrer do vídeo. Eu queria fazer um desenho somente em tons pastéis, que é esses tons aqui da Uhuhu, ó. São 48 tons pastéis. Eu queria usar muito eles. Eu não sei se esse desenho vai combinar. Eu acho que sim, né? Vamos fazer ele em tons pastéis? Então, vamos lá. O que eu pensei? Eu pensei em fazer o vestidinho dela de verde. Essa blusinha dela por trás de rosa, de florzinhas. E aqui vai ser verde também. Só que aqui, nesse kitzinho de 48 tons pastéis, a gente vai ter só 2 opções de verde. Que é um verde mais aberto e um verde mais fechadinho. E aí eu vou usar o G220. Engasgando, né? A gente vai usar esse. E aí, eu vou pintar essa tiarinha dela. Vai ser nesse tonzinho aqui. Não esqueçam de colocar proteção por trás, que essa folha aqui é de gramatura 90. Gente, eu super indico a gramatura 90, porque os marcadores duram mais e a qualidade é bem melhor também, eu prefiro. O marcador desliza melhor, a tinta expande um pouquinho melhor, então eu amo. E os livros da Angélica, a gramatura 90 não é aquela gramatura 90 muito fina, então. Aqui a gente vai pintar de verde. Eu vou fazer ela combinando com ela. Então, a gente vai pintar o dela também de verdinho também. Uma dica que eu dou pra vocês é pintar o desenho com mais cores repetidas possível. Mas também não tão perto. Não coloca, tipo assim, verde aqui, verde aqui, verde aqui, verde aqui. Vai espalhando por todo o desenho, tá? É muito bom esse estilo de pintura, de repetir bastante as cores. Que, nossa, gente, tem vez que em um desenho eu uso somente uns 10 marcadores no máximo, vamos se dizer assim. No máximo estourando assim. Porque o desenho fica mais bonitinho, não sei, né? Se vocês pensam assim também. Ó, a parte do verde já foi, vou pintar o dela também de verde. Eu pinto bem rápido, né? Ou devagar demais, o que vocês acham? Gente, que eu falo que pinto rápido. Vamos ver de acordo com esse vídeo aqui. Ó, pintei de verde. Eu vou deixar essa caneta aqui do ladinho, gente, que eu vou usar ela de novo, tá? E aí eu vou vir com um tom de rosa. O tom de rosa, deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu quero usar um tom de rosa bem claro. Eu acho que o R110. Vamos usar o R110. Vou pegar aqui. E aí eu vou pintar a manguinha dessa blusa aqui, ó. Como aqui é meio aberto, né? Vou colocar como se fosse a blusa. Aqui também, a blusinha dela. E aqui, ó. Assim. Ai, ficou muito fofo. E aqui, como que ela tá de vestidinho, eu vou colocar aqui de rosinha. Olha só, que lindo! E a gente vai esperar secar pra gente poder colocar detalhes, tá?
Aqui eu quero fazer xadrez, essa partinha verde. E o rosa eu quero fazer com florzinhas. Mas, enquanto isso, vamos esperar. E aí, aqui a gente tem opção pro cabelo. A gente tem o E210 e o E220, que vai ser um tom de cabelo mais marrom, né? Moreninha, assim, sabe? Então, eu vou pegar o E210 e o E220 da Uhuhu, que vai ser esse aqui, ó. São tons pastéis também. Amo. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou começar com o E210, pintando toda a base do cabelo. Então, pinta toda a base do cabelo com E210. E depois a gente vem com o outro dando sombra, uns fiapinhos no cabelo, tá? E tem uma dica, quando a gente for pintar o desenho assim, que igual os tons pastéis não tem tanta opção de verde, de outras cores, a gente vai pegar um tom de roxo ou um tom de cinza pra fazer as sombrinhas. Então, dá super certo. Você pega um tom de cinza mais clarinho. Aqui na Uhu tem um R110, ou é RG120 ou RG110. Ele é um tom de cinza puxado pro lilás, né? Então, tipo assim, ele é muito bom para sombras. Eu gosto muito de usar ele para colocar sombras. Então, aqui no desenho, como o verde não teve tanta opção, eu vou usar ele para dar sombra nesse verdezinho aqui. Vocês vão ver que fica muito legal, fica muito bonito. Mas se quiser deixar o desenho chapado também, fica bem legal. Fica um desenho parecido à capa, né? Mas ultimamente essa capa tá vindo bem... tá vindo bem iluminada. Deixa eu dar uma arredadinha aqui, gente, que a iluminação ali tá meio fraca. E aí, vamos continuar. Vou colocar aqui agora sombrinha aqui. Puxando pra dentro, assim, tá vendo? Ó. Só pra dar um movimento nesse cabelinho dela. E aí, eu posso puxar alguns fiapinhos pra cima, alguns fiapinhos pra baixo. E assim vai. Ó. E aí, você vai fazendo o movimento do cabelo. O importante é você fazer o movimento do cabelo. Porque se você fizer fora, não vai ficar muito legal, não. Vai ficar parecendo muito... E vai ficar estranho, essa é real, vai ficar estranho. E aqui já dá um efeitozinho, tá vendo? Ó, vocês podem descer. Aqui é muito bom vocês brincarem, gente. Brincar, que ajuda bastante aqui. Nesse estilo de desenho. Então, vai sem medo. Tem muita gente que tem medo do desenho. Não que eu não tenha, né? Às vezes, alguns desenhos botam medo. Eu tenho dó de pintar alguns livros por achar que eu não vou saber pintar eles. Então, assim, precisamos disso? Não, tem outro livro. Depois só comprar outro livro e pintar da forma que você acha que deveria ter sido, né? Pelo menos eu acho, né? Só que a gente faz isso? Não. Você vai pensar em gastar de novo? Vou nada. Então, né? Eu vou pintar bonito logo o livro que eu já tenho, pra não precisar comprar outro, uai. E aí, às vezes, eu fico com dó de pintar os livros e fica por isso mesmo, gente. Ai. E aí, ó, assim foi. Eu estou deixando aqui do lado as canetas que eu já usei separada, porque qualquer coisa eu vou vir voltando com elas pra poder dar uma sombrinha, pra poder fazer alguma coisinha. Na pele dela, eu acho que irei usar... outros tons que não estejam aqui dentro dos tons pastéis, porque pra pele não tem. Eu vou usar caneta normal mesmo, só que ela é bem clarinha, não tem tanta diferença. Eu vou usar o R20, R18, 19 e o E470. Aqui, ó. Vou usar essas cores aqui, ó. Ela vai ficar bem rosadinha. Vai ficar bem bonitinha ela. Então, a gente vai começar com o R19... que é um tom mais clarinho. Ela já tá ficando uma gracinha já. R19. Ela vai ficar bem rosadinha, mas aí a caneta ainda vai dar uma secada, gente. Ela seca um pouquinho ainda. R19. Senão muita gente... Nossa, mas a boneca ficou muito rosa.
Mas é assim mesmo. A caneta depois seca e fica normal. E aí, ó. R19. R20, pra fazer sombrinhas agora. Gosto de usar um rosinha mais escuro. Ó, aqui eu vou fazer abaixo do cabelo. A sombra é sempre aonde tem esses vãozinhos aqui, sabe? Então, eu coloco sempre sombra nesses vãozinhos assim, ó. Aqui na blusinha eu coloco sombra também, como se a manguinha da blusa estivesse fazendo uma sombra, né? Aqui no vestidinho também. Então, aqui eu vou descer a sombra aqui hoje, ó. Assim. Porque o vestidinho dela, né? E aí, eu venho com esse aqui outro. E só vou dando uma retocada. Coloco um blushzinho nela. Que fica muito fofo. Olha só, que boniteza. E aí, olha como ela fica lindinha, gente. Ai, meu Deus, tô apaixonada. Que lindeza. E aí, a gente vai vir fazendo as sombras depois com lápis de cor, colocando caneta branca e fazendo os detalhes. Agora, eu vou voltar pro vestido, que aqui no vestido, a gente vai fazer um xadrez. Esse xadrez, como que eu vou fazer? Não sei. Então, vamos procurar uma cor. Como que eu usei o G220, que era o tom de verde, né? Assim, que eu gostei do tom pra gente poder fazer. Eu vou procurar lá nos outros kits algum tom de verde que dê certo com o G220. Então, aqui eu posso usar ou o G3 para dar um destaque, ou o GY1. Eu acho que eu vou usar o G2. Não, acho que o G2 vai ficar muito escuro. Ai, meu Deus, agora que tá. G140. O G140 tem na opção dos tons pastéis. Deixa eu ver se combina as cores. Então, eu usei G220 e passar por cima esse. Ah, vai dar certo, gente. Não precisou nem pegar do outro kit. E aí, agora eu vim fazendo xadrez nessa roupinha dela. Aqui eu vou colocar umas 2 listras. Aqui também. Agora, nessa parte aqui, ai, que tá. A gente vai tentar seguir o movimento da roupa dela. Que aqui tá meio virado, né? E aí, ó, a gente vai tentar seguir o movimento da roupa. Vai colocando meio tortinho mesmo, né? Porque como ela tá sentada, ó, eu vou colocando tudo meio tortinho. Assim. Ah, tá ficando legal. Aqui eu vou colocar umas 2 linhas também, aqui só uma que cabe. Aqui também eu vou colocando, ó, meio tortinho. Tá, percebe-se que aqui tá torto? Então, eu vou colocar ali também torto também, ó. Aí, eu vou seguir esse movimento torto. E aí, combina e fica bem bonitinho, bem gracinha. E aí, assim ficou. Ah, ficou lindinho, não ficou? Ficou muito. E agora, caneta branca. Deixa eu ver se minhas canetas brancas tá boa, gente, porque eu tenho aqui da Cis. Só que, né, já sabem, né? Eu vou colocar aqui no meio, aqui, e colocar uns tracinhos assim. Meio tracinho. Agora aqui eu vou colocar no cantinho. Vou seguir no movimento da outra que eu fiz com a caneta, né, verde. Só não vou passar por cima do preto agora, porque a caneta branca, né, mancha o preto. Aqui assim. Olha como vai ficando. Agora eu vou fazendo assim, gente, ó. Com o mesmo movimento. Vai com o mesmo movimento. E olha assim que ficou o xadrez. Ficou bem bonitinho, né? Agora, para as florzinhas da roupinha, a gente pode pegar um tom de rosa normal. Um rosa mais escuro com R110 é o R120. Então, a gente vai pegar o R120 e vai colocar aqui nas florzinhas. Deixa eu caçar o R120 e eu já volto. Achei aqui o R120, é esse daqui. Deixa eu ver. Não quer focar? Agora focou, tá até manchadinho aqui. E aí, como que eu vou fazer essas florzinhas? As florzinhas é muito simples de fazer. Eu coloco uma bolinha aqui, outra bolinha aqui e pronto. Eu faço com 4 bolinhas somente, ó.
uma bolinha aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá vendo? É basiquinha mesmo. Aí você vai colocando, assim, 2 ali, 4 no meio. Nas bordinhas você coloca 2. Aqui, assim, você coloca 2 também nas bordinhas, né? Aí você vai vendo de acordo com o que o desenho pede. Mas as florzinhas é super fácil de fazer. Tanto que eu já até fiz. Agora a gente vai fazer o miolo dela. O miolo a gente pode fazer com um tom de rosa mais escuro ou com caneta branca, caneta dourada, né? Eu vou colocar um tom de rosa mais escuro. Eu vou colocar R4, que é um tom de rosa mais escuro, é uma cor normal. E vou pingar aqui no meiozinho um pinguinho bem, com a mão bem leve. Por ser ponta pincel, cuidado aí, viu? Senão vai borrar o desenho. Olha como ficou. Ai, gente, que fofinha. Acho que cabe mais umas florzinhas aqui. Deixa eu ver se cabe mais umas. Vou colocar umas aqui nesse cantinho. Deixa eu ver se cabe uma aqui. Vou colocar uma aqui bem pequenininha e uma aqui pequenininha. Só pra não ficar tão vazio, pra ficar bem florido. E 2 aqui no cantinho. Ah, gostei. Assim já me agradou um pouquinho mais. Vamos colocar aqui. Nossa, tá lindo! Já tô amando, gente. Tá cheio de caneta ali. Daqui a pouco as canetas tá tudo aqui em cima. E agora, pra onde a gente vai? A gente vai fazer ela, essa bonequinha aqui. E aí, eu volto a falar com vocês. E aí, ficou assim, gente. Olha, eu fiz ela da mesma cor da bonequinha. A gente combinou os estilos. Aqui, vocês perceberam que o mesmo tom de verde que eu usei pra fazer a estampa, eu usei pra sombra. Então, dá super certo. Agora, eu vou pegar o RG110 que eu comentei com vocês, que é esse daqui. E aí, eu vou fazer a sombrinha nesse laço. E aí, olha como vai ficar. Fica muito bonito as sombrinhas. Eu coloco aleatória mesmo aqui. Eu vou colocar onde meu coração manda. No laço quase todo. Aí, olha só. Como fica. O resultado fica bom também, gente. Às vezes fica melhor ter com a outra cor. Aqui na bonequinha eu posso acrescentar também uma sombrinha mais profunda. Nessa parte aqui do cabelo. Ó, aqui também. Então, aqui eu posso ir brincando com as cores, entende? O legal é isso, é poder brincar com as cores. Então, vocês vão colocando as sombrinhas e depois vem com lápis de cor intensificando. Opa, é difícil? No cabelo também eu vou adicionar a sombrinha aqui desse laço. Então, o laço aqui embaixo vai estar com sombrinha. Aqui assim. Bem pouquinho. E aí é isso. Vocês vão colocar onde o coração de vocês mandar. Olha como que dá outra cara, gente. Fica muito bonito, né? Eu gosto desse tom de roxo pra poder fazer a sombra, tanto com lápis de cor quanto com o marcador. Só que o marcador pega um tom de cinza que seja meio roxo, igual esse RG110. Tem o RG110, o RG120 também, RG030, e fica muito bonito as sombras dele. E agora, o que a gente vai pintar? Vamos ver aqui. Eu estava pensando em fazer essas florzinhas no tom de lilás. Vamos pegar aqui um tom de lilás pra gente pintar essas florzinhas. Então, eu quero 2 estilos de lilás. Eu quero um lilás claro e um lilás escuro pra poder fazer a sombra e a luz, né? O brilho e a sombra. É, deu pra entender. A gente vai usar, então, o V030 e o V020. Se eu ver que essas duas cores não ficou da forma que eu quero, eu acrescento mais uma. Mas sempre tenha do lado um papelzinho pra ir testando as cores pra saber se o degradê vai ficar legal. Aqui eu nem vou testar, porque ali, né, eu já vi que o V030 é mais escuro que o V020. Então, eu vou começar... Olha, gente, o que eu pensei agora foi em não pintar de lilás. Acho que eu não vou pintar de lilás. Olha as ideias mudando agora. Não vou pintar de lilás. Eu quero fazer em tom de amarelo.
amarelo, fazer tipo margaridas. Ai, meu sorte caiu. Eu quero fazer tipo... Olha só, gente, eu dando trabalho no meio do vídeo. Eu quero fazer como margaridas. Vamos fazer, vamos fazer. Deixa eu ver aqui as cores que eu usei pra fazer. Muito bom, né? Um caderninho com as cores marcadas, guardadas. Não vou mostrar pra vocês, que é somente pra inscritos, tá? Quem quiser ver, pra quem quiser acompanhar, é só se inscrever. Então, pera aí que eu já volto. Deixa esse caminhão passar. Tá, gente, agora pra essas florzinhas, eu vou usar esse tom aqui de amarelo, esses tons nessa sequência, e depois vou vir com o miolo, que vai ser uns tons meio amarronzado. E aí eu coloco todas as canetas abertas na mão, deixo todas abertas. Então, pro degradê ficar legal, vocês já sabem, né? Fica parecendo um Wolverine. Wolverine, é Wolverine, né, gente? Assim. E aí, o que eu faço? As bordinhas eu deixo sempre amarelinhas, com tom de amarelo mais claro. E vou acrescentando os outros tons de amarelo. Faz muita diferença os tons de amarelo? Não, não faz não. É só do terceiro pra baixo que a diferença é um pouquinho maiorzinha, sabe? Mas de resto, é tudo parecido. Então, aqui, ó. Tem como fazer degradê do mais claro ao mais escuro. E também tem como fazer degradê do escuro até o mais claro. Então, é muito bom testar várias formas para ver qual vocês acham que vai dar certo. Então, aqui, eu gosto de começar com um tom mais claro e ir até o mais tom escuro, porque eu já consigo demarcar a sombra, né? E às vezes é um pouquinho mais difícil de esfumar o tom mais escuro. Mas aqui nos tons de amarelo não tem tanto segredo, não. Não acho que tenha tanta diferença. Para um degradê bem legal, se vocês olharem para ele, vocês podem ir voltando com as cores, né? Repassar, fazer duas mãos, que aí o degradê fica um pouquinho mais esfumadinho, um pouquinho mais natural. Às vezes uma camada só dá certo. Eu normalmente passo somente uma camada, não gosto de ficar esfregando a caneta muito tempo na folha, não. Só quando é cores bem longes mesmo que eu invento de fazer um degradê, que eu fico esfregando a caneta no papel. Às vezes o degradê entre um amarelo e um azul aí precisa dar uma esfumadinha a mais, né? E aí eu vou colocando essa esfregação. E aí o que acontece? Agora eu vou pintar todas as florzinhas e a gente já volta. Já vou pintar o miolo também. E aí a gente vê pra qual outra parte que a gente vai, tá bom? Ó, gente, pintei as florzinhas, o miolo e as folhas. Olha que coisa mais linda. Aqui não foi tons pastéis, foi os tons normais, porque né, nem todas as cores tem no tom pastel. Então eu misturei ali. Então acaba que, né, no resto do desenho vai ter um pouquinho de misturas. E aí agora a gente vai pra parte... qual parte? Aqui seria uns biscoitinhos, um pãozinho, alguma coisa assim que eles estão comendo, né? Acho que não seria gelo. Na hora que eu abri a página, eu pensei que seria um gelo, mas acho que não. Esse ursinho, esse coelhinho, vamos ver qual cor que a gente pode pintar ele. Aqui a gente tem a opção do RG 110 e o RG 120, que é um tom de cinza puxado pro roxo. Então, a gente pode colocar ele nesse tom ou colocar ele no R080, YR030, colocar ele mais nesse tomzinho assim também, ó, Y120. Então, eu acho que como que a gente vai pintar aqui depois, né, um chá, eu acho que é mais um chá, a gente pode colocar Y120 nele e colocar também um Y240, YR240. Então, YR240 e Y120, tá? Então, eu vou pintar ele com o tom de Y120, esse coelhinho aqui. E depois vim com o outro dando sombra pra ele. Ele vai ficar bem bonitinho também. Gente, eu tô encantada com esse livro, né? Eu já falei 1000 vezes, mas realmente eu estou encantada com esse livro. É a coisa mais linda. Estou amando.
Agora, com esse tom mais escurinho que eu escolhi, eu vou fazer a sombrinha dele. Vou colocar um blushzinho nele também, pra ficar bem fofinho. E sombrinhas e sombrinhas. Coloquem bastante sombrinhas coloridas que ficam legais. Aqui depois a gente pode vir com o RG110 de novo e colocar sombrinha nele. E ele ficou muito fofo. Olha só que gracinha. E agora, vamos escolher, gente. Agora que o desenho vai ficando menor, que a gente vai vendo que a gente já pintou muita coisa, assim, eu vou ficando sem ideias. Igual aqui, eu não sei o que seria. Será que seria um pano? Um panozinho? Aqui eu sei que é uma colher, a xícara, o pano de baixo e o chá. Vamos pintar o chá, que o chá eu já tenho uma ideia, que seria o Y230, que seria esse tom mais clarinho aqui. E a sombra dele dá pra fazer com YG240. Então, vamos pegar o 230 e o YG040, que eu falei, né? Esses dois tons aqui, acho que vai dar certo. Vamos fazer com esses dois tons aqui, ó. Primeiro esse, o amarelinho, e depois o outro. Então, vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Segura na mão de Deus. Vai dar bom. Ah, eu acho que combinou o tom pro tom de chá, né? Eu não sei qual chá ela tá tomando. Aí, vai do chá que ela tá tomando. Tem chá que já é mais avermelhado, tem chá que já é um marrom mais escuro, tem um chá que já é, né? O bom é que ninguém tá tomando chá, só estão tomando banho dentro do chá. Ah, pode ser chá de camomila, né? Pra, relaxar, pra ficar calmo. Quem toma chá de camomila e fala que fica calmo, me ensina como que fica calmo, porque eu não fico calma não com chá de camomila, não. Eu tomo e fico normal. Gosto de tomar chá de camomila quando tá frio. E aí, tomo um chazinho quente, aí dá uma esquentada no corpo. Aí sim, mas... Ai, não consigo, gente. Ficar calma com chá, não. Ó, pintamos esse chazinho, que ficou muito fofo. E agora, com o outro tom, YG040, eu vou colocar sombrinhas. As sombrinhas aqui vai ser dessa folhinha, dessas florzinhas. Aqui tem o movimento dele na água, então eu vou seguir esse movimento dele na água. Nem deu tanta diferença essa cor, mas é só pra dizer que a gente colocou também. Não precisa dar tanta diferença, não. Eu vou colocar alguns movimentos, né? Aqui segue o movimento dele ali, sombrinha aqui, ó. Não deu tanta diferença, não senti. Acho que eu vou pegar o RG120 e vou fazer sombrinha com ele. Deixa eu ver se vai ficar melhor. É, bem melhor. Aqui, ó. Sombrinha, seguir o movimento aqui. Aqui também tem um movimento. Aqui tem uma sombrinha do corpinho dele e movimento também. Aqui na florzinha a gente vai colocar sombrinha. E aí, gente, eu tava gravando aqui a parte da sombra, aí o telefone parou de gravar do nada, mas eu segui os movimentos aqui, dá pra perceber que agora já deu um destaque a mais, né? Então ficou essa sombrinha aqui que a gente colocou. E aí eu vou acrescentar só um pouquinho de sombra aqui nesse coelhinho, pra ele ficar um pouquinho marcadinho também na parte da sombra. Esse aqui que eu tô usando é diferente do que eu usei no corpinho. No corpinho da menininha eu usei o RG110 e esse aqui é o 120, ele é um pouquinho mais escuro. Então eu tô dando uma brincada com as cores. E super indico pra vocês também. Como eu tava falando, e aí o telefone parou de gravar do nada, eu falei assim que é muito interessante a gente brincar com a sombra, com luz, brincar com as cores ali, sabe? Então agora vamos escolher a cor pra esse pano de baixo, a colher e a xícara. Eu vou dar uma olhadinha aqui em algumas ideias e já volto pra gente poder fazer esses negocinhos, tá bom? Tá, gente, voltei. Pesquisei algumas ideias ali. Não queria deixar tão colorido o desenho, quero deixar ele mais natural, sabe? Agora eu quero pintar essa xícara vai ser no tom de marrom. A colher vai ser, eu acho que no mesmo tom, combinando.
E aí, esse pano eu quero fazer um pano lilás ou rosa, alguma coisa assim. Acho que vai ser um lilás pra não misturar com a bonequinha. Então, o bolinho a gente vai pintar, eu acho que da mesma cor do cabelo dela. Agora, aqui vai ser a hora que eu vou acrescentar no máximo 2 tons e reutilizar todos os tons que eu já usei. Então, vamos lá. Pra essa parte da xícara, eu vou usar o BR1, BR2 e o BR3. A sequência é 3, 2, 1. O claro, o escuro e o médio. Não, o claro, o médio e o escuro. Vai ser essa sequência. Esses tons de marrom é os tons de marrom que eu mais uso, gente. É a combinação perfeita. E aí, o que acontece? Vamos começar com o tom mais claro, que é o BR3. Eu vou passar nessa partezinha aqui da xícara e vou fazer degradê subindo com os tons mais escuros. Aí, eu já vou fazendo o degradêzinho aqui e acrescentando e voltando com as cores pra fazer bem legal o degradê. Lembrando que pra fazer o degradê tem que deixar a folha bem molhada para que as cores se misturam, tanto com o Ruhu, tanto com o Touch, tanto com o Shenhui e qualquer outra marca de caneta que vocês forem usar. Então, aqui eu vou fazendo o degradê e aí a gente já volta, né, com o resultado da xícara. Vou acabar essa parte aqui para mim poder acelerar um pouquinho o vídeo, para vocês acompanharem um pouquinho o processo de como é o degradê. Bem devagarzinho, gente. Degradê é paciência. Degradê é paciência que só Deus, viu? Se fizer correndo, se fizer de qualquer jeito, não fica legal. Então, tenha paciência para poder fazer o degradê. Aqui, como essas partezinhas aqui é bem grande, eu vou parando num pedaço que não me atrapalhe, né? Que se ficar marcado não me atrapalhe. Ó, gente, a nossa xícara, ela ficou assim, ficou parecendo uma xícara de chocolate. Eu gostei. Vocês gostaram? E aí, pra esses pãozinhos, eu vou fazer com E220, que é a mesma cor do cabelinho dela, pra gente não sair tanto da paleta, sabe? Deixar dentro da paleta. E aí, eu vou colocar o E220 nesse pãozinho aqui, nesse bolinho que ela esteja comendo. E aí, a gente agora vai ter que pensar as próximas cores, que é no chão, né? Porque eu já estou sem ideia, vai chegando no meio do desenho, eu vou ficando sem ideia, gente, socorro! No próximo vídeo, eu quero trazer um vídeo com uma paleta de cores pronta. Lá na Didi Plumes tem um site, você coloca lá no Google, na Safari, Didi Plumes, né? E aí tem um gerador de paletas lá com os marcadores da Uhuhu. Igual o meu kit é de 168 cores. Então, como o meu kit é de 168 cores, é só eu colocar lá 168 cores, vai aparecer a quantidade de cor que você quiser. Se quiser 2, 3, 4, 5, 12, você que escolhe. E aí ajuda demais essa paleta, sabe? Nossa, é muito bom essa paleta. E aí, gente, agora, como que eu não vou acrescentar muitas cores, eu acho que eu vou acrescentar só nessa parte aqui. Essa partezinha aqui, eu vou fazer ela com o mesmo tom de verde da roupinha, que foi o G220, né? Vou usar ele pra pintar como que chama? Etiquetazinha. Vou pintar essa etiquetazinha de verde. A cordinha dela também. Pra não fugir da paleta, né? Como eu disse pra vocês. E aí, eu vou usar o G140 e vou fazer também o xadrez. Quando eu tô fazendo vídeo, gente, parece que eu sou burra. As palavras vai sumindo da minha cabeça, parece que fica com vergonha de falar. Eu não sei o que seria. Nossa, não sei mesmo, porque eu começo a travar, sabe? Caneta branca agora, pra gente colocar a partezinha branca.
Aí parece que eu não estudei, mas eu estudei, sabe? Eu formei até o 3º ano do ensino médio, mas tem hora que não parece, né? Que eu falo tudo errado. Mas tudo bem, dá pra entender o que eu estou dizendo também, né? Não é tão errado assim. E aí eu fiz um xadrezinho aqui também, vou colocar uma canetinha branca aqui assim, só pra dar um detalhezinho. Que aí a gente vai fazer os detalhes finais por último. Pronto, olha como que ficou bonitinho. Aqui nessas coisinhas, eu acho que eu vou fazer rosa também, que, né, é o que sobrou. Então, eu vou usar o tom de rosa pra gente acrescentar o último tom nesse paninho de baixo. Então, o rosa que eu vou usar é o rosa 110, que eu usei na roupinha delas. E do lado de fora também. E aí, como que já tem esses pontinhos, eu vou vir com o R120 só fazendo as florzinhas. Que aí, esses pontinhos eu vou usar ele ao meu favor, né? Que vai ser pra fazer as florzinhas. Então, aqui eu vou pintar tudo de rosa. Aí, esse rosa é tão lindo, né? Ainda mais pra fazer blush. Lindo, lindo, lindo. E aí, a gente vai usar o tom de rosa mais escuro pra fazer as sombras. Sempre quando vocês forem pintar um desenho, gente, principalmente desenho grande que tenha muito detalhe, usam os mesmos tons, sabe? Reduz o máximo que vocês conseguirem pro desenho não ficar tão pintado, tão com aquelas corzona. Mas também depende do desenho, né? Já tem um pessoal que pinta com vários estilos de pintura, assim como eu posso dizer, não é com muita cor, com muito detalhe, e o desenho fica muito lindo. Só que também, tipo, né, tem que saber ali colocar qual cor, né? Então, tem isso também. Aqui, como eu disse pra vocês, eu vou usar a meu favor, vou colocar uns pontinhos aqui, igual eu ensinei pra vocês, que vai ser 4 bolinhas, um embaixo, um em cima, do lado do outro, um em cima, um embaixo, um do lado, um do outro. É esse movimento que a gente vai fazer pra fazer as florzinhas. Então, eu já tô aproveitando aqui o miolo, né? Ó. Vocês podem colocar mais florzinhas também, sabe? Mais bolinhas, depende do espaço. Tem espaço que deixa só 4, tem espaço que já tem como fazer mais. Aqui já tá sendo 5 bolinhas, ó. O espaço tá deixando. Então, usem a favor de vocês. Ai, fica muito lindo. Desenho com estampa é a coisa mais linda. Acho que no meio eu posso fazer um xadrez de rosa, que vai ficar bem legal também. Vamos fazer, só que eu não vou fazer com esse... Eu acho que vou fazer com esse tom sim. Vou fazer com esse tom. Colocar um xadrezinho aqui no meio. Como é ponta pincel, eu vou com a mão bem leve, porque se eu apertar muito forte, vai expandir muito. Eu fiquei falando aqui sozinha de novo, gente. Esse telefone tá de brincadeira comigo, tá de brincadeira. E pra finalizar, vamos finalizar o desenho, já que ele não quer que eu gravo hoje. Eu vou pintar essa parte de um tom de lilás bem clarinho. Eu acho que eu vou pintar com o V020, que é um tom de lilás bem bonitinho. E aí eu vou pintar toda essa base aqui com o V020. E aí eu vou colocar bem rapidinho pra gente acompanhar o processo, tá bom? Gente, e o desenho ficou assim sem detalhes, né? Vamos colocar alguns detalhes? Eu quero colocar alguns detalhezinhos com caneta branca. Vou colocar aqui uns brilhinhos nos olhos dela. Ele tá com o olhinho fechado, então vou colocar só um pintinho no nariz. E aí eu vou vir com um tom de marrom clarinho aqui, só pra mim poder colocar uma sombra nesse pãozinho. Como ele ficou bem chapadinho, ele tá sem sombras, então eu vou colocar sombrinhas da mão, aqui assim, e da mordidinha dela. Aqui também eu coloco uma sombrinha, pra não deixar tão chapado o desenho. E aí vocês vão colocando sombrinhas no desenho, pra dar detalhes, efeitos, sabe? Aqui assim como esse aqui tem em cima, tem uma sombrinha aqui. Aí tem uma sombrinha aqui também.
E eu vou acrescentando bastante sombrinha. Olha como que fica, já dá um destaque, né? E aí, como eu contei pra vocês que eu gosto de vir com lápis lilás, eu vou pegar esse aqui da Faber-Castell, que é um tom de roxo. Esse daqui, que é o 719. E eu venho passando aqui, olha, nessa parte onde que eu disse pra vocês que eu gosto da sombra roxinha. E aí eu venho passando bem devagarzinho e esfumando, ó. Sabe? Com a mão bem leve, não pesa tanto a mão não, senão vai ficar bem marcado. O bom de usar lápis é que a gente pode depois vir com a borracha apagando. Aqui, eu meti a caneta, o lápis aqui no rostinho dela. Borracha apagou. Então, muito bom usar lápis. Vocês podem usar outra opção de lápis também. Não tem que ser o da Faber-Castell. Tem o da Faber normal, né? Escolar, que o pessoal compra bastante. Só que o Faber-Castell é muito bom, né? A qualidade. Eu amo os lápis da Faber-Castell. E eu vou usar o 704 agora pra gente poder deixar esse blushzinho dela mais rosadinho e um pouquinho mais marcadinho, ó. Faço duas bolinhas no rostinho dela aqui, com a mão leve. Cuidado pra não pesar. Cuidado pra não pesar a mão, gente, e ficar muito marcado. E depois não conseguir nem com lápis de cor apagar. Então aqui eu coloquei, né, com esse lápis mesmo, coloquei o blush em todos. E fica a coisa mais linda do mundo. A câmera vai dar uma mexida, né, porque é lápis de cor. Aí a gente faz balança um pouquinho mais. E aí eu vou vir com a caneta branca, colocando mais alguns detalhes aqui nesse desenho. Vou colocar uns brilhinhos no meio dessas florzinhas que eu fiz, pra não ficar tão sem graça, né? Pelo menos uns brilhos. E aí, aqui assim, eu gosto de passar um pouquinho da caneta branca espalhada assim, que dá um resultado bem bonitinho também, gente. Ah, mas com quem que você aprendeu isso? Com a gringa. Teve um desenho dela que ela fez e ficou a coisa mais linda com essa caneta branca desse jeito. E aí, de uns dias pra cá, eu tenho feito em alguns desenhos, não em todos, né? Porque não é todos que combinam com esse estilo, mas alguns eu trago. E aí, o legal também de caneta branca é que a gente não sabe a hora de parar. Eu mesmo, se eu ficar usando a caneta branca aqui, eu não vou saber a hora de parar. E quanto menos vocês esperar e ver, o desenho tá todo pintado de caneta branca. Então, eu vou pulando algumas partezinhas, vou colocando só onde meu coração manda mesmo, como sempre. E o coração manda em tudo, tá? Cuidado. E aí eu vou acrescentando em algumas partezinhas. Então, brinca um pouquinho com a caneta branca também. Às vezes a gente quer um desenho mais realista, tudo bem, que não tem tanta caneta branca, mas nem sempre vamos deixar ela de lado, né? E aí, aqui eu acho que tá bom, gente, senão eu vou colocar muita caneta branca e aí o desenho vai ficar bem cheio de brilho. Nos meus desenhos, quando eu sempre tô finalizando, eu gosto de acrescentar uns brilhos, como esses brilhos. 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. E aí eu espalho esses 3 pontinhos por todo o meu desenho, pra dar um brilho a esse desenho, sabe? Pra dar um efeitinho bem legal. Eu gosto de finalizar assim, mas depende do desenho, igual eu falei pra vocês. Tem desenho que pede mais detalhes, mais caneta branca. Tem desenhos que não pede tanto. Então, eu vou vendo qual estilo de desenho que eu quero naquele dia. Igual hoje, eu quero um desenho com bastante brilho. Então, eu vou tacando caneta branca e colocando brilho. Se vocês quiserem um desenho mais natural, vocês deixam um desenho mais naturalzinho, sabe? Aqui nessa parte do panozinho, eu vou pegar o mesmo tom de roxo que eu usei e só vou colocar uma sombrinha aqui embaixo. Que a gente precisa também dar uma sombrinha, que senão vai ficar bem chapadão o desenho. Ó, aqui tem sombra. Aqui, assim, também tem uma sombra, ó. Da colher no pano. Então, vamos colocar a sombrinha. Ó. Onde tiver a sombra, vocês coloquem a sombrinha. Pode ser com a mesma caneta. Não precisa ser outro tom de roxo. Aqui, assim, a gente também vai ter uma sombrinha desses panos. Gente, é quase 9 horas da manhã.
sei lá quantas horas é agora. E o galo ainda tá cantando. Só sei que não é 6 horas nem 5 horas ainda. Eu acho que esse galo é do Shopping. Por ele tá cantando essas horas assim. Ele não canta na hora certa, ele só canta na hora errada. Olha lá, cantou de novo. Sei não, viu? Não sei não, hein? Olha só, com a sombra como fica bonito. E aí vocês podem acrescentar uma sombrinha aqui também, com a mão bem levinha. E o resultado fica incrível. Vou colocar só mais um pouquinho de caneta branca, só mais um pouquinho aqui nessa linha preta, pra não ficar tão sem graça também. Aqui assim, ó. Olha que lindo que fica. Fica muito lindo. Aqui eu dei uma borradinha, mas é caneta branca, então não tem problema não. E fica a coisa mais linda, gente. Olha esse resultado. Essa luz minha tá muito ruim, né? Mas olha esse resultado. Deixa eu colocar aqui a luzinha mais de perto pra vocês verem. Olha só. Que lindeza. E pra finalizar, gente, sempre coloquem o nome de vocês no desenho que vocês fizerem, porque tem algumas páginas grandes que pega o desenho e coloca no perfil como se fosse delas. Coloquem o arroba de vocês o mais próximo do desenho possível, que aí se a pessoa quiser apagar, vai cortar um pedaço do desenho e vocês vão perceber que o seu desenho foi roubado. E olha só essa página como ficou, gente. Olha isso aqui. Que perfeito! Esse desenho ficou muito lindo. Eu simplesmente amei. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho difícil de gravar, porque toda hora o telefone parava de gravar e eu ficava aqui falando sozinha. Mas eu acho que o resultado ficou legal. Agora eu vou postar aí pra vocês. Espero que vocês gostem bastante. Curte, comenta e compartilha. E já estou pensando no próximo vídeo pro canal. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não deixem de compartilhar esse desenho que ficou a coisa mais linda do mundo, porque eu simplesmente amei. Foi um desenho que vocês viram que eu pintei super normal, não teve muita coisa de diferente. A única coisa que teve diferente foi degradê, mas é super fácil de fazer, igual eu falei pra vocês. Sombra é fácil, estampa é fácil, ainda mais xadrez e florzinhas é as estampas mais fáceis que tem. Coloquem o arroba de vocês no desenho. Não deixem de colocar o arroba de vocês no desenho, tá? E é isso, gente. Pra quem quiser, o link de compra desse livro que eu comprei pela Personalize com a Angel, foi um recebido. Eu vou estar deixando tudo na descrição. Então, vai lá na descrição, olha minhas redes sociais, me segue por lá e peçam os livros com a Angel, que são maravilhosos, vocês vão amar. Beijos, gente, amei o vídeo de hoje, espero que vocês tenham amado também. Fui!